Para vocês terem uma ideia, começou antes de Cristo, na época em que se consumia o tecido testicular de alguns animais, mas só em meados de 1700, 1800 que esse assunto realmente se tornou de interesse da endocrinologia. Algo que eu achei muito didático do artigo desses caras foi a descrição de uma linha do tempo. Uma linha que relaciona os eventos históricos da descoberta até as autoridades e tudo o que aconteceu no que diz respeito à utilização de esteroides anabolizantes. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou descrever essa linha para vocês, tá bom? Para que fique da forma mais didática possível. Então se preparem, esse vídeo tende a ser um pouquinho mais comprido e vamos começar então tratando do histórico da utilização de esteroides anabolizantes. Lá, pessoal, em 1889, o pesquisador Brown Sequard, ele é um dos principais caras que começou a estudar este tema. Ele notou que algumas injeções de extrato de testículo, depois de 2 semanas, foram capazes de aumentar força muscular e capacidade aeróbica. E daí, seguindo os anos, em 1896, outros pesquisadores, Zott e Pregel, eles sugerem o uso de androgênicos em atletas e também investiga o efeito do extrato de testículo na força e na capacidade atlética. Então já se começou a falar um pouquinho sobre se gera força, se gera capacidade física, por que não aplicar isso no esporte? E lembrem-se, na época eles não sabiam os efeitos colaterais. O que o pessoal sabia era o seguinte: parece que tem alguma coisa aqui que aumenta a capacidade dos atletas e isso se baseia num extrato de testículo de animais. Então isso pode ser benéfico para os atletas. É como se a gente estivesse estudando um novo suplemento hoje em dia. Lá em 1927, então foram anos depois, Fred e Zock, que são aqueles mesmos autores, e Lemuel McGee, da Universidade de Chicago, eles isolam uma forma potente de testosterona, mas é uma forma que ainda não tinha sido purificada dos testículos de bois, tá bom? Não foi isolada totalmente, mas já era uma forma muito melhor do que se havia tido até então. E lá em 1928, que era também chamada de Federação Internacional de Atletismo Amador, é a primeira organização a banir o uso de esteroides por doping. Então veja vocês que as coisas parece que mudaram de rumo, que a testosterona ela começou a ser utilizada por alguns atletas. E daí, em 1935, a testosterona foi isolada e 2 estudos sobre a síntese foram publicados. Então já se começou a ver que a testosterona era um hormônio que nós produzíamos e começou-se a ver também mecanismos de síntese desse hormônio também. E ela foi isolada. Então começou a se evoluir um pouquinho mais. As formas orais e injetáveis, por exemplo, já estavam disponíveis para a comunidade médica. E aí, um autor, Kochakian, ele reportou que a testosterona promove anabolismo e sugeriu a utilização em vários tipos de desfechos patológicos, em várias doenças. Próximo aos anos 40, estudos de caso foram publicados também sobre a utilização de testosterona por soldados alemães. Afinal, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E em 1942, Samuels, Kenshel e Keyes, eles publicaram um paper chamado A Influência da Metiltestosterona no Trabalho Muscular e Metabolismo de Creatina em Homens Jovens. Isso foi na revista de Endocrinologia Clínica e Metabolismo. Em 1945, Kruff ele publicou O Hormônio Masculino e sugeriu a utilização de testosterona em atletas para potencializar seu desempenho físico. No final dos anos 40, pessoal, alguns fisiculturistas da costa oeste dos Estados Unidos eles começaram a experimentar a testosterona e começaram a utilizar ela mais frequentemente em suas preparações. E vejam vocês então que nessa época o fisiculturismo já existia, porém as pessoas elas não tinham conhecimento e não tinham também nenhum tipo de utilização de drogas. Começou-se a falar um pouquinho mais nesta época aí. Lá em 1952, um atleta de força muito conhecido e coach também, chamado de Bob Hoffman, ele especulou que os atletas soviéticos eles estavam usando hormônios durante os Jogos Olímpicos. Ou seja, a utilização de hormônios já estava espalhada pelo mundo e principalmente os atletas soviéticos eles estavam usando bastante. E essa história seguiu mais para frente. Lá em 1954, o John Ziegler ele foi informado que os atletas soviéticos eles estavam usando testosterona e com isso ele retornou aos Estados Unidos e experimentou nele mesmo, juntamente com outros levantadores de peso.
E lá em 1958, com a progressão da utilização de uso, a empresa farmacêutica Ciba fabricou o Dianabol. E aí começou-se a produção um pouco maior, a produção em massa de esteroides anabolizantes. E assim o Dr. Ziegler começou a administrar a droga no time de Work Barbell, que por sinal o atleta que eu citei para vocês, o Bob Hoffman, também fazia parte. E isso começou a tomar rumo, começou a tomar proporções maiores. Em 1963, os jogadores da NFL já estavam começando a utilizar esteroides anabolizantes. Em 64, o uso de androgênicos ele aumentou significativamente, principalmente em atletas de força. E em 65, o Turinabol foi sintetizada, tá bom? É o Turinabol oral, por uma empresa alemã, uma empresa farmacêutica. Lá em 67, o Comitê Olímpico Internacional ele estabeleceu uma comissão médica e desenvolveu uma lista de substâncias e métodos proibidos no esporte. Então começou-se a proibir essa utilização porque viu-se que parece que existia algo nessas substâncias, na testosterona, nos esteroides, que deixava os atletas em muito mais vantagem que os outros. Mas isso não foi suficiente para barrar a utilização de esteroides, pessoal. Lá em 68, o uso aumentou ainda mais e havia um relato que as pessoas, os atletas, estavam utilizando em quantidades de 2 a 5 vezes a dose terapêutica. 1/3 do time de track and field dos Estados Unidos e a maioria dos atletas alemães já estavam fazendo a utilização de esteroides na Olimpíada de 68. E em 1969, o editor da Track and Field News, o John Hendershot, ele publicou uma matéria chamando os esteroides anabolizantes de o café da manhã dos campeões. Então veja as proporções em que isso se tornou. Lá em 73 e 74, foram desenvolvidos os primeiros procedimentos para detecção de esteroides anabolizantes, como o radioimunoensaio, a cromatografia e espectrografia de massa, em que se foi utilizado na Commonwealth Games, na Nova Zelândia, onde de 9 de 55 amostras testaram positivo para androgênios. Então vocês conseguem ver que, apesar de nem todos os atletas estarem utilizando esteroides, uma boa proporção, uma grande proporção de atletas já estavam sabendo das paradinhas, já estavam utilizando. Mas os Jogos Olímpicos estavam preocupados com essa história toda. E com isso, em 1976, a testagem de drogas foi instituída nos Jogos Olímpicos, lá em Montreal. Só que o que acontece? 8 de 275 testes testaram positivo. O problema é que a maioria dos atletas já admitiam que fazia a utilização de esteroides. Então quer dizer que os métodos de análise na época também não eram tão bons o suficiente para barrar, para identificar quem ou não estava utilizando. Em 1976, ainda, na Conferência Nacional do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que publicou esse artigo que eu estou contando para vocês, foi realizada uma reunião para discutir a utilização de esteroides no esporte. E nesse momento houve a formação de opinião de 2 grupos distintos. Tinham pessoas que pensavam que os anabolizantes eles eram apenas o chamado ouro de tolo ou um mito e que eles não poderiam ter tanta contundência assim no esporte, contra alguns outros que acreditavam no poder ergogênico das drogas e que elas deveriam ser proibidas. E no final das contas eles acabaram concluindo nessa época que os esteroides anabolizantes eram inefetivos até os anos 80, até 1980, pessoal. Possivelmente para dissuadir o uso em parte da população, em parte dos atletas. E isso gerou muita desconfiança entre a comunidade médica, entre os atletas também, levando os atletas ao mercado negro das drogas. E em 1977, a ACSM, o Colégio Americano, ele publica um Position Statement sobre o uso de esteroides anabolizantes androgênicos, concluindo que não existia evidências de que as doses altas poderiam ajudar e nem atrapalhar no desempenho esportivo. Mas as pesquisas em testosterona continuaram acontecendo. Em 1980, o Dr. Manfred Donick desenvolveu um método para testagem da testosterona. Em 81, Dan Duchain, também chamado de guru do esteroide, publicou no seu livro Guia dos Esteroides Secretos, ou Underground Steroid Handbook. Então olha que confusão que acontecia nessa época. Uma organização
que foi muito esquisita a posição que eles tomaram a partir dos esteroides anabolizantes, um comitê olímpico querendo dar conta dessa confusão que estava acontecendo, pessoas que já estavam acostumadas e obtendo cada vez mais experiência na utilização de esteroides e ensinando e fazendo manuais para atletas da utilização de esteroides anabolizantes, e também pesquisadores procurando formas de testar a testosterona para possíveis exames antidoping. Em 1982 a 1983 foi desenvolvido alguns métodos para contornar a razão TE, é uma razão que eles avaliavam de testosterona e estradiol. E com isso eles conseguiam ver, por exemplo, alguns fármacos que estavam sendo utilizados que poderiam driblar os testes de testosterona. Porque existem drogas que conseguem esconder nos exames que o indivíduo estava utilizando. Mas em 1984, na Conferência Nacional do Colégio Americano de Medicina do Esporte, foram apresentados vários estudos sobre a utilização de esteroides. Vários artigos foram publicados porque já era assunto em pauta na comunidade científica. E em 1987, então, a CSM finalmente publica um update, uma atualização sobre o uso de esteroides anabolizantes, lá no seu Position Statement, dizendo o seguinte: propondo que o uso de esteroides mediante uma dieta e treinamento adequado, eles contribuem para o aumento de peso corporal, força e massa muscular. Ou seja, eles começaram a admitir que os esteroides realmente tinham contundência e faziam efeito ali para a força, ganho de massa muscular e etc. E lá em 1988, eles começaram os testes para chamados agentes mascaradores, aqueles agentes que conseguiam esconder a utilização de esteroides anabolizantes nos exames, e também os diuréticos. Nesse período, o governo dos Estados Unidos ele proíbe a distribuição ou a posse de esteroides anabolizantes por razões não médicas, através de uma lei chamada Lei Antidrogas. E em 1990, o governo estabelece a Lei de Controle de Esteroides Anabolizantes, dispondo 27 tipos de drogas e fármacos relacionados que, se o indivíduo fizer o uso sem razões médicas, está sujeito a encarceramento. E lá, pessoal, em 1994, o Congresso dos Estados Unidos reforça o ato proibitivo dos esteroides, estabelecendo leis para suplementos alimentares, protegendo os consumidores, por exemplo, de comprar suplementos que vinham contaminados com traços de esteroides anabolizantes. Em 2001, a Agência Mundial Antidoping foi formada. E logo em 2002 começou a onda do Designer AAS, dos esteroides designers, as substâncias que conseguiam disfarçar a utilização de esteroides anabolizantes. Em 2004, a Lei de Controle de Esteroides Anabólicos ela revisou mais 26 componentes extras, incluindo os pró-hormonais, que estavam dentro das leis de que seriam proibida a venda, a utilização sem razões médicas dessas substâncias. E lá em 2005, a Agência Mundial Antidoping estabeleceu a razão de 4:1 de testosterona e estradiol para teste positivo de doping, porque antes a razão considerada era 6:1 e viu-se que mesmo os indivíduos que admitiam o uso de esteroides anabolizantes, eles conseguiam se manter numa razão mais baixa do que 6:1, ou seja, era um falso negativo, porque ele utilizava, tá? E isso, pessoal, foi a história que é trazida da utilização de esteroides anabolizantes. É por isso que é tão banalizado esse tema ainda, por isso que é tão incerto. E hoje a gente sabe que existe uso sim no esporte, mas que os comitês esportivos eles estão se organizando cada vez mais para proibir a utilização e ver métodos de que consigam realmente aferir se o cara está utilizando ou não, tá bom? E hoje a gente está evoluindo neste ponto. Então essa foi a linha do tempo no que diz respeito à utilização de esteroides anabolizantes pela população, pelos atletas. Olha só que confusão que foi formada e hoje a gente tem já comitês, já organizações responsáveis somente por esse tema. Esse vídeo aqui é um pedacinho de um dos nossos conteúdos da plataforma SciNutri. Se você tiver interesse em estudar nutrição com a gente, vamos deixar o link aqui na descrição. O teste é gratuito por 3 dias e você pode aproveitar o conteúdo como você quiser. Um grande abraço a todos e bons estudos!